Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube, onde toda quarta-feira a gente realiza a nossa gira virtual. Hoje, uma gira de preto velho, que a gente também tem que falar sobre o Dia de Zumbi, o Dia da Consciência Negra. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Adilson para a gente realizar essa gira. Boa noite, Adilson. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar os nossos trabalhos? Vamos sim. Então, eu te peço para fazer a prece de abertura. Então, vamos agradecer essa feliz oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para realizar essa gira virtual, pedindo a bênção a esses amados pretos velhos que nos acompanham e nos guiam, para que a gira seja muito profícua e que nós possamos aqui trabalhar da melhor maneira possível. Agradecemos essa oportunidade com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epa babá, Oxalá. Epa babá, Oxalá. Eu vou te pedir para você fazer a proteção da casa. Então, neste momento, vamos fazer a proteção física e astral do Templo Escola Pai João de Aruanda e também de todos aqueles que aqui estão nos assistindo, nos acompanhando por esse canal do YouTube, que possam receber também essas bênçãos de proteção desses Exus e Bombogiras. Laroye Exu, Exu Emojubá. Vamos lá? O que você traz hoje de ensinamento para a gente? Como eu iniciei a nossa fala hoje, da nossa gira, né? Hoje é um dia bastante importante, né? Esse feriado do Dia de Zumbi, o Dia da Consciência Negra. E aí hoje, no nosso fundamento, a gente traz uma coisa importante dentro da nossa religião de matriz africana, né? Que é conhecer e valorizar nossas origens ancestrais. Hoje, 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra, dia da morte de Zumbi dos Palmares, um quilombola que liderou a resistência contra os portugueses no século XVII. A consciência negra é um termo que simboliza a luta contra o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira. Ela é um símbolo da resistência e da luta pela igualdade racial, e é um momento para refletir sobre a história do povo negro no Brasil. A data também é um momento para celebrar a cultura afro-brasileira e reconhecer a importância do povo negro na sociedade. A Umbanda, religião de matriz africana, tem como fundamento a valorização da cultura negra e o respeito aos ensinamentos ancestrais trazidos pelo povo negro na diáspora africana. Umbanda é também um símbolo de luta, de resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e o negro tem seu valor e o seu lugar na sociedade. Nas décadas de 1930 e 1940 do século passado, existia um processo de embranquecimento das religiões de matriz africana. Existia uma perseguição institucionalizada do Estado e os terreiros passaram por transformação imposta por uma sociedade racista e com uma visão eurocentrada, onde tudo aquilo que era do negro era considerado menor e inferiorizado. Período onde o sincretismo com os santos católicos, religião oficial do país à época, era mais valorizado que os orixás. Período onde a tradição oral foi substituída por livros de origem europeia, emprestado de outras doutrinas espiritualistas e de cunho esotérico-ocultista. Essa distorção
não só desvirtuou a essência das religiões de matriz africana, afro-brasileiras, mas também contribuiu para a manutenção de uma herança e de uma hierarquia racial onde o negro é inferiorizado e o branco idealizado. Assim, foi construído o imaginário umbandista, acompanhando os movimentos da sociedade para sobreviver até os dias atuais. Compreendemos que as questões raciais estão intimamente ligadas ao racismo religioso. O Brasil, um país de maioria negra e parda, ainda carrega os traumas da escravidão e a contínua luta por reconhecimento e igualdade. As religiões de matriz africana são, para muitos, um importante elemento de resistência cultural e identidade racial. O racismo é um problema que impacta toda a sociedade. Hoje, cabe aos terreiros reparar esse período, esclarecendo a origem do nosso sagrado. É fundamental enfrentarmos essas questões dentro dos terreiros. É essencial promover a educação e a conscientização sobre a riqueza e a importância das religiões afro-brasileiras. Valorizando e respeitando a diversidade cultural, podemos começar a desconstruir os preconceitos arraigados e construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Quando a gente traz essa questão que aconteceu ainda na década de 30 e 40 do século passado, é para mostrar que a gente precisa, sim, fazer essa reparação, inclusive dentro de uma religião de matriz africana. Hoje, o mundo é outro. Hoje, o Brasil é outro. E a gente precisa, sim, aderir ao movimento negro, fazer as reparações necessárias à sociedade no convívio e caracterizando toda essa cultura tão rica que é o nosso sagrado de matriz africana. Então, a gente faz esse exercício muito importante hoje dentro da Umbanda, né? Em todas as escolas de Umbanda, a gente tem feito isso, tem visto essa reparação acontecer, gradativa, mas acontecendo, e que isso reflita também na sociedade como um todo, né? O terreiro seja um local de acolhimento também, para que a gente possa reparar as desigualdades da nossa sociedade, né? A gente sempre criou esse mito que no Brasil não era um país racista, que aqui a convivência sempre foi muito pacífica, tentando apagar, primeiro, esse período de 350 anos escravagista que aconteceu, e segundo, a memória e toda a riqueza cultural que os negros trouxeram para o nosso país e que a gente teve um apagamento durante aí muito tempo e agora está sendo retomado essas questões, e é preciso que também a Umbanda retome esses seus princípios como fundamento, né? Os nossos sagrados, nossos orixás, aquilo que a gente traz recebeu de ensinamento da ancestralidade, vem da África, vem da mãe África, vem desse continente primordial, tão rico e cultural, que a gente precisa dizer e lembrar, num dia como hoje, que é um dia para a gente falar de consciência, falar de negritude, falar de questões muito importantes para a nossa sociedade. Esse é o fundamento que eu trouxe hoje, Edilson. Perfeito. E o texto? O texto não poderia ser diferente. A gente, na gira que a gente fez de Preto Velho, a gente trabalhou, na gira presencial lá do templo, um texto que falava justamente sobre o racismo religioso, né? A gente fala de racismo nesse dia, no Dia da Consciência Negra, e tem uma vertente do racismo que pertence muito às religiões de matriz africana, pois a gente sabe que as denúncias de intolerância religiosa no país, 95% das denúncias estão ligadas a membros de religiões de matriz africana, seguidores de religiões de matriz africana, né? Então, é preciso falar sobre isso, e o texto que a gente vai fazer agora, já que a gira virtual atinge todos os lugares, né, do país e das pessoas que estão nos vendo, para que a gente fale sobre isso mais uma vez e pela importância que isso tem, né? Então, o texto, o título que a gente deu foi Vamos Falar sobre Racismo Religioso, e ele diz o seguinte:
Não dá mais para disfarçar que o Brasil é um país que trata a todos com igualdade e equidade de condições, pois essa farsa afeta a todos nós, inclusive nossa religião. Quando falamos de racismo estrutural, os números não mentem. Não te incomoda saber que 84% das pessoas mortas pela polícia são negras e 62% das vítimas de feminicídio são mulheres negras? Que um brasileiro negro recebe, em média, 40% menos que um brasileiro branco? Se pegarmos o número da PNAD, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios do IBGE, sobre o abandono escolar desse ano, dos 9 milhões de estudantes que abandonaram os estudos, destes 71% são pretos e pardos. Bom, só de pensar 9 milhões de estudantes abandonando a escola já é um número gravíssimo. E pensar que 71% deles são pretos e pardos só demonstra que os números não mentem, que esse é um país ainda muito racista. Não dá mais para fingir que esses números não existem e não afetam a todos nós. Diante de todas essas violências, queremos alertar para mais uma delas que está caminhando para um campo muito perigoso que já assistimos na história da humanidade, que é a intolerância religiosa, que aqui ganha a conotação de racismo religioso. A sociedade civil brasileira também deve se mobilizar em torno do combate ao racismo religioso. É uma questão diretamente ligada ao racismo estrutural do país. Não se trata de um problema de segunda ordem. Esses números do racismo estrutural refletem aqui dentro do terreiro. Você já ouviu falar em intolerância religiosa? A intolerância religiosa é o ato de discriminar e ofender religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar e agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas. Por isso, essa violência é considerada um crime. A intolerância religiosa é o desrespeito ao direito das pessoas de manterem as suas crenças com a liberdade de pensamento, de culto e a prática da sua religião. A intolerância não é uma coisa de agora, como alguns acham que é, né? E tem consequências graves. No início da era cristã, os adeptos do cristianismo foram perseguidos e mortos por intolerância religiosa. A Igreja Católica, por sua vez, no auge do seu poder, também perseguiu e condenou e matou os chamados hereges no período da Inquisição. Já os judeus sofreram a intolerância religiosa dos nazistas, que resultou na morte de mais de 6 milhões de judeus. Hoje, os muçulmanos sofrem as consequências de um pensamento estereotipado de que o Islã promove o terrorismo no mundo ocidental. Ou seja, não é de hoje a intolerância e ela se repete em diversos povos no mundo inteiro. Vamos hoje falar de uma intolerância religiosa muito atual e comum às religiões de matriz africana, que é o racismo religioso. Em geral, 85% das vítimas de intolerância religiosa no Brasil são adeptas das religiões de matriz africana. No Brasil, mais estruturado pelo racismo, o termo intolerância religiosa não é suficiente para descrever as violências sofridas pelas pessoas que cultuam orixás, povos de rua, exus e bombogiras e outras entidades que não cabem no imaginário dos fundamentalistas. Torna-se necessário a busca por outra expressão que dê conta de nomear essas violências de forma a não deixar dúvidas sobre a quem elas se direcionam. Nesse sentido, o termo racismo religioso parece muito mais adequado para definir uma prática que ameaça a liberdade e a existência dos povos de terreiro há séculos. O endereço das violências é certo, e tudo aquilo que vem dos negros é considerado ruim, para o mal ou mesmo diabólico. Os ataques se dirigem a todo o patrimônio cultural e a todo o legado civilizatório herdado dos negros. Nesse sentido, racismo religioso é o conjunto de práticas violentas que expressam a discriminação e o ódio pelas religiões de matriz africana e seus adeptos,
assim como pelos territórios sagrados, as tradições e as culturas afro-brasileiras. Importante dizer que a grande maioria dos atos de intolerância acontecem por pessoas que são religiosas e que não aceitam a prática de uma religião diferente da sua. Adilson, boa parte dos que praticam atos ofensivos e intolerantes é composta por pessoas de maiorias religiosas e aquelas que carregam interpretações fanáticas sobre os seus escritos religiosos. As religiões devem pregar a igualdade, o respeito e o amor ao próximo, mas na prática nem sempre é assim. Tivemos muitas dificuldades no passado e temos outras tantas hoje. Preconceito, racismo, incompreensão, falta de respeito pelas nossas crenças, mas uma religião que tem entre os guias pretos e pretas velhas símbolos máximos da paciência e humildade, não vai cair diante de qualquer encruzilhada. Conhecer, valorizar e respeitar nossa matriz africana dentro da Umbanda, mais do que nunca, é uma condição para o combate ao racismo estrutural e religioso no país. E façamos nossa parte em honra e respeito aos nossos amados pretos velhos. Saravá e viva Zumbi dos Palmares. Viva. Esse é o texto que a gente trouxe, a gente trabalhou esse texto na nossa gira presencial e agora trazendo para cá, para a gira virtual, para esclarecer que é muito perigoso as coisas que andam acontecendo, né? Queima de terreiros, apedrejamento de seguidores de matriz africana e várias outras coisas, né? Até mesmo traficantes que se dizem em nome do Cristo, fazendo promovendo diversos tipos de violência a religiões de matriz africana no país como um todo, né? Então, a gente aqui em Brasília mesmo já teve terreiro incendiado, já teve agressões de pessoas. Então, a gente precisa que a sociedade como um todo compreenda o quão é importante a gente falar de racismo religioso. Com certeza, isso sim. Vamos trazer Pai Joaquim, que vem complementar tudo que você falou hoje? Vamos sim, vamos trazê-lo para que a gente possa... Deixa eu só beber uma água. Adorei as aulas. As almas adorei. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga pra benzer. Salve, meu. Ao vivo, pensa. Deus abençoe, meu filho. Que Zambi, nosso Pai, possa abençoar meus filhos e todos aqueles que aqui escutam esse velho no momento. Salve Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E Para sempre seja louvado. Mais uma vez, vocês trazem um tema muito importante. Eu não conhecia, filho, o termo que vocês utilizaram chamando essa intolerância de racismo religioso. Mas compreendo o que os filhos dizem quando a intolerância diz respeito a algo muito mais profundo do que apenas a religião e a forma que o outro está cultuando o seu sagrado. Quero fazer uma lembrança de 2 episódios que podem esclarecer o perigo de se associar essa intolerância às questões raciais. A primeira, quero remeter, já que esse dia de hoje é para falar sobre isso, sobre a consciência negra, falar desse período escravagista. Ele só aconteceu, filhos, na humanidade porque a raça negra foi considerada inferior
a raça branca, e considerada, inclusive, nas escrituras sagradas. Justificando uma falácia, se dizia nas escrituras sagradas europeias que o continente africano é pertencente aos descendentes de Caim, aquele que matou Abel, nas escrituras do Velho Testamento, condenando este povo africano ao pecado e associando este povo a questões demoníacas. Olha o que esse velho está trazendo de informação a vocês. O que faz justificar a escravidão, inclusive, poderia ser justificado nas escrituras sagradas. Os negros sequer tinham alma, tinham o pecado, mas não tinham alma para o povo branco. Até esse esclarecimento acontecer, séculos e séculos de sofrimento, isso perdurou, meus filhos. Outro episódio que gostaria de lembrar tem a ver com os judeus. 5 a 6 milhões, não exatamente se tem um número, porque até os números foram escondidos da humanidade, foram assassinados por questões religiosas, também associados ao demônio, e por serem judeus de uma outra raça, diferente dos alemães, que se diziam da raça ariana, uma raça pura. Filhos, não foram somente os soldados, os coniventes com o nazismo. A sociedade como um todo aceitou aquele pensamento. E ali, a partir dali, esse convencimento, por diversos outros fatores, não só esse religioso, fizeram esse desajuste na humanidade, que é tão lembrado até os dias de hoje, pois é muito recente dos filhos o período do Holocausto. O que a gente vê hoje, filho, começou assim, com pequenas intolerâncias, filho. Então, o que esse velho está falando é o medo. Quando vocês trazem como racismo religioso, extrapola somente as questões religiosas. Não querer que o outro cultue o seu sagrado da forma que cultua já é grave. E não querer que ele cultue por uma questão racial pode acabar como acabou essas grandes tragédias humanitárias, como a escravidão e como o Holocausto, filho. Por isso, é importante se conversar sobre isso hoje. É importante esclarecer a sociedade como um todo que nós praticamos o bem, que nós prestamos a caridade e não queremos o mal de ninguém, né, meu filho? Para que a gente possa, filho, esclarecer e quebrar o pensamento na sociedade, no convívio com todos que estão à nossa volta, filho. Uhum. É isso. Isso que é necessário fazer. Então, hoje, filho, o terreiro tem um papel muito importante de valorização do negro,
da cultura negra, trazendo, meus filhos, de todas as formas essa discussão, trazendo para dentro do terreiro o amor, pregar a igualdade entre todos, filho, e dar condições. Eu vi um nome bonito falado aqui, de equidade, dar condições necessárias nas diferenças que cada um tem. Isso é tratar todos com igualdade. Nem todos são iguais. Quando se põe equidade, filho, significa eu não posso tratar todos do mesmo jeito. Tem alguns que sofreram muito mais e que estão sofrendo as consequências desse racismo. Né, meu filho? Então, falar de amor, filhos, passa por isso. Essa é a função primordial da Umbanda. Falar de amor entre os povos, falar do amor ao próximo, prestar a caridade, filho, passa por essas questões tão importantes. Que Zambi, nosso Pai, abençoa os filhos todas as vezes que esclarecem a riqueza desses conhecimentos ancestrais. Abençoe a cada um dos filhos que faz com que essa sociedade reveja os seus erros do passado e construa uma sociedade boa para todos, não para alguns filhos, para todos, que é o mais necessário. E que assim seja, filho. Um dia de sim, filhos, festejar. Festejar o povo preto, que hoje, filho, pode trazer livremente o seu pensamento. Festejar, filho, festejar os terreiros, que hoje pode exercer seu trabalho livremente, apesar de tudo aquilo que aqui foi falado, e agradecer. Agradecer sempre essa oportunidade de vivenciar essa mudança no mundo, filho. Que essa mudança, filho, seja também sua responsabilidade. Graças a Deus. Fiquem na paz, filho. Fiquem na paz, graças a Deus. Nós vamos dar prosseguimento agora, fazer a nossa prece de cura. E também a nossa vibração pelo nosso hospital espiritual, ou esperança. Então, peço que todos me acompanhem. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Orlando. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam por teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz da verdade, estende tuas mãos advosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de suas equipes consoladoras, seus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, que assim seja, graças a Deus. Eu vou te pedir para fazer a frutificação da água. Então, vamos pegar aqui o copo com água, né? A gente sempre pede às pessoas que estão nos assistindo que possam ter sempre à mão
um copo com água, ou mesmo uma garrafinha que você possa usar durante toda a semana, né? Que é nesse momento que a gente faz a fluidificação, né? Então, a gente pede que você possa impor a sua mão sobre o copo, e nesse momento a gente pede a nossa espiritualidade maior, a esses amados pretos velhos, que depositem nessa água todo o remédio, todo o bálsamo que necessitamos para o nosso alívio e conforto do nosso corpo, da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Nosso próximo passo é a vibração pelas caixinhas. Eu vou pedir mais uma vez que você explique que caixinhas são essas. As caixinhas virtuais de prece, na verdade, elas repetem a caixinha que a gente tem lá no templo, onde as pessoas colocam um nome pedindo prece para si ou para um ente querido, seja ele encarnado, pessoas vivas ou desencarnados, as pessoas que já estão no plano espiritual. Aqui na Gira Virtual, a gente criou um formulário que está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, que você pode preencher ali com o seu nome e o pedido que você está fazendo ali de prece para quem você está pedindo, né? E que é nesse momento agora que, juntamente com a espiritualidade, a gente faz essa oração para todos os nomes que ali estão nesse formulário. Vamos lá? Senhor Jesus, pedimos que entre no coração na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Aruanda. Tu conheces muito melhor a todos, o que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que fazem seus súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja, graças a Deus. Vamos para os informes, nossos recados? Vamos sim, a gente já está aí, já passou do meio do mês e eu nem acredito que você ainda não fez o teu exame. A gente está falando do Novembro Azul, né, mês de conscientização sobre a saúde do homem. O movimento quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Por causa do preconceito que envolve o exame de próstata, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estado mais avançado, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial, o câncer de próstata tem altos índices de cura. Então, é hora de se cuidar, é hora de fazer o exame, é hora de aderir a essa campanha tão importante aí também. Esse é um recadinho que a gente está dando desde o início de novembro, né? E a gente mantém ele. E outro recadinho é para quem gosta das giras de caboclo, né? Que a gente tem feito aí todos os meses, acaba realizando uma gira de caboclo também. Amanhã, nessa quinta-feira, a gente tem gira de caboclo, com atendimento ao público, né? E a distribuição de fichas de atendimento acontece das 19 às 19h30, né? Lá no Templo Escola Pai João de Aruanda, aqui no Guará 2. Então, a gente aguarda também todo mundo que está aí nas giras, acompanhando também as giras presenciais, né? A gente está muito próximo do nosso recesso de fim de ano, né? Estamos nos finalmente da gira. Essa é a última gira de caboclo que a gente vai ter nesse ano, né? Então, é isso. O convite aí a todos que participem também das giras presenciais. E se você perdeu alguma gira ou quer rever alguma gira, a gente está aqui sempre no YouTube, no nosso canal do YouTube, do Templo Escola Pai João de Aruanda. Basta você olhar nas nossas playlists, que você encontra todas as giras que ficam aqui gravadas, né? Então, na quarta-feira, sempre tem uma gira nova, mas todas as outras giras passadas, elas permanecem no nosso canal do YouTube, você pode ficar à vontade para assistir cada uma delas, né? Tem sempre temas bastante importantes que são discutidos, assim como foi esse dia de hoje, que a gente trouxe aí nesse dia de zumbi, tão importante tema de ser tratado
dentro das religiões de matriz africana. Então, é isso. Isso faz a encerramento para a gente. Vamos sim, vamos agradecer a esses pretos velhos amados, Pai Joaquim que esteve aqui, nos esclarecendo tanto, trazendo dados tão importantes da história, porque a gente nunca esqueça, né, que a gente precisa melhorar muito como humanidade. Então, vamos agradecer essa oportunidade de aprendizado dessa gira de hoje, oportunidade de tratamento e cura, oportunidade sempre dada pelos nossos guias espirituais. Pai amado, vamos te agradecer por tudo isso, mais uma vez, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fechamos Nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira Sambori Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira Sambori Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração. É o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração. É o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até.